Consultor agora conta com uma nova vitrine para escolher qual estabelecimento vai merecer a sua confiança. Nela não estão expostos produtos, preços ou condições de pagamento. As informações encontradas aqui também não interessam apenas a um cliente, mas a todos os consumidores. O site Consumidor Vencedor é uma ferramenta que permite acompanhar os acordos judiciais com empresas que se comprometeram a resolver os problemas de prestação de serviço, de fornecimento de produtos e de segurança. O site reúne mais de 400 termos de ajustamento de conduta. Nele é possível conferir o nome dos estabelecimentos e o que eles devem fazer para se adequar. O consumidor também pode verificar como está o andamento dos compromissos assumidos e denunciar o que não está sendo cumprido. É possível, inclusive, anexar fotos e documentos mostrando os problemas e acompanhar o desdobramento das denúncias pelo próprio site. Além disso, ele também dá dicas e orienta sobre os direitos do consumidor. Nós vamos conversar então com a promotora Grace Amalheiros da Rosa Souza. Ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público de Santa Catarina. A gente acabou de ver a reportagem explicando como é que funciona o site do Consumidor Vencedor. É um site que traz as informações de mais de 400 acordos extrajudiciais ou termos de ajustamento de condutas com empresas que, de alguma forma, não estavam atendendo plenamente aos direitos do consumidor. A primeira pergunta que eu vou fazer, então, é justamente essa. Como é que surge um TAC? O que é exatamente um acordo? Por que não é ajuizada uma ação contra essas empresas? O termo de ajustamento de conduta é uma ferramenta colocada à disposição do Ministério Público justamente para abreviar essa etapa judicial, para solucionar o problema de uma forma mais eficaz e eficiente. Porque ela é uma forma mais rápida. Os processos judiciais hoje, eles demoram muito, em razão da quantidade de processos e em razão dos inúmeros recursos que são colocados à disposição das pessoas. Então, o TAC, ele abrevia toda essa etapa e ele fornece ao Ministério Público a possibilidade de firmar cláusulas com aquela empresa que está agindo em desacordo com a legislação, fixando um prazo para ela se adequar às exigências legais. Então, é a forma mais eficaz, porque os direitos tutelados na área da tutela coletiva, eles nem sempre podem esperar esse tempo todo que um processo duraria, porque eles podem não ter solução ultrapassado todo esse tempo. Por isso, o Ministério Público, sempre que possível, prefere firmar um termo de ajustamento ao invés de propor uma ação judicial. Quando a gente fala no ajustamento de conduta, a gente tem que se dar conta, então, que aquilo é algo que deve ser cumprido dentro de um prazo, dentro de período, é constantemente monitorado. Não quer dizer que aquela empresa se livrou da ação. Não, muito pelo contrário. O TAC ele é um documento que a empresa firma perante o Ministério Público, no qual são estabelecidos cláusulas e prazos para a empresa se adequar às exigências legais. Se ela não se adequar nesse período, inclusive sempre é exigido uma cláusula em caso de descumprimento. Caso a empresa não cumpra aquele compromisso, existe uma multa já disposta no próprio documento que o Ministério Público pode executar. Inclusive, atualmente, o Tribunal de Justiça aprovou uma resolução em que permite o protesto desse instrumento, que também é uma maneira alternativa, caso a empresa não cumpra, de protestar aquele documento para somente depois, se for necessário, ajuizamento de alguma ação. Então, caso o fornecedor do bem ou serviço, se ele não cumprir o que foi acordado naquele documento com o Ministério Público pode levar esse título ao cartório para protesto. Outra coisa que é bom a gente saber, né, divulgar bastante, é que não é da decisão do promotor. O promotor pode propor aquilo, mas dentro do Ministério Público, depois, esse acordo, ele também é avaliado se é cabível ou não, né, promotor? Exatamente. O TAC ele só pode ser firmado dentro de um procedimento administrativo. E todo procedimento administrativo, quando ele é arquivado, ele é submetido ao Conselho Superior do Ministério Público, que é um órgão colegiado, e que lá eles homologam ou não esse arquivamento. Então, não perpassa só uma pessoa. Essa decisão do promotor, ela é todo um colegiado homologa ou não esse arquivamento. E qual é o papel do Ministério Público nessa área do consumidor na formulação de um TAC?
ele é o que propõe, ou é o consumidor que leva o problema ao Ministério Público, ou funciona tudo junto ao mesmo tempo? Tudo junto ao mesmo tempo. Muitas vezes as denúncias chegam através da ouvidoria ou as próprias pessoas procuram o Ministério Público. Muitas vezes o promotor tem conhecimento vendo uma reportagem na televisão, está passeando na cidade e observa alguma irregularidade. Então, as notícias de irregularidades chegam a todo momento por diversos meios, inclusive em contato com os órgãos parceiros de defesa do consumidor, como o PROCON, como outros órgãos, SIDASC, Ministério da Agricultura. Através do contato entre os próprios órgãos públicos, o promotor pode tomar conhecimento e agir quando percebe que um fornecedor de bens ou serviços está agindo em desacordo com a legislação. Mas a iniciativa de apresentar a proposta de um acordo é do Ministério Público. É do Ministério Público. A empresa não pode, de repente, vamos fazer um acordo sem ter uma provocação. Muitas vezes, no decorrer do inquérito civil, onde está sendo investigada aquela conduta lesiva ao direito coletivo, difuso, a empresa pode chegar ao promotor e pedir para que seja celebrado um TAC, mas desde que o analisado, o promotor entenda viável essa possibilidade. Que já haja um inquérito aberto. Exatamente. Sempre, qualquer providência que o promotor for tomar tem que ser dentro de um procedimento administrativo. De que forma esse site Consumidor Vencedor, ele ajuda, pode contribuir para que aquilo que foi proposto no acordo realmente reverta em benefício ao consumidor? O site Consumidor Vencedor foi idealizado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e vários estados aderiram a essa plataforma. E é uma ferramenta de excelente qualidade, porque muitas vezes a própria sociedade que era beneficiada por todo o trabalho do Ministério Público não tinha conhecimento que o promotor tinha firmado um acordo com uma empresa. Hoje não, através dessa plataforma da internet, todo cidadão pode ter acesso ao trabalho do Ministério Público, ali inclusive há dicas dos direitos do consumidor, e o próprio consumidor, o próprio cidadão vai ajudar o Ministério Público a fiscalizar esses acordos extrajudiciais, podendo denunciar o descumprimento, enviando fotografias, documentos, textos, para possibilitar ao Ministério Público fiscalizar com maior eficiência todos esses 400 TACs que nós já temos disponíveis ao acesso da sociedade. Isso é interessante, o consumidor vira um fiscal e ajuda também o Ministério Público a ver se está sendo cumprido aquilo que foi prometido, porque me parece que antes era anunciado o TAC, né? Mas para se chegar a acompanhar se aquilo estava sendo realmente cumprido, não só o cidadão que havia provocado a denúncia ao Ministério Público, no sentido de levar o problema ao Ministério Público, mas também o cidadão que podia ser consumidor daquela empresa, não tinha como acessar isso tão transparente, né? De forma tão transparente. Exatamente, ele precisava ter conhecimento que existia aquele procedimento na promotoria para poder entrar no site e consultar pelo nome ou pelo número do Ministério Público aquele procedimento. Agora a forma é muito mais simples, o site ele tem essa ideia em ter uma linguagem simples, de fácil acesso, em que o cidadão navegue com facilidade e encontre todas as informações da maneira mais fácil possível. Inclusive, os TACs, os documentos, eles são simplificados, são sintetizados e também o consumidor tem a opção de ver ele integralmente. Ok. A gente vai fazer uma breve pausa e depois volta a falar, trazendo alguns casos de consumidores que têm as suas dúvidas aqui pra gente.